Chegamos então à nossa segunda aula, o assunto expansão ultramarina europeia e o mercantilismo. Nesse conteúdo a gente vai falar da expansão do comércio, da desbravamento dos mares e tudo que isso trouxe de transformação para o mundo que a gente vive hoje, né? O surgimento do sistema capitalista, que nasce justamente aí. Todos vocês sabem que o sistema capitalista ele teve 3 fases distintas, nós estamos vivendo a terceira fase. Alguns já dizem que nós já estamos avançando para a 4ª fase do sistema capitalista, mas inicia tudo aqui, ó, nesse exato momento aqui. Eu costumo falar isso sempre para os meus alunos. Vamos lá então. A expansão ultramarina, né, começa no século XV, vai ter Portugal como seu pioneiro, né? Os estados europeus vão patrocinar as viagens de desbravamento, né? Porque a ideia inicial aí era o Oriente. Eles precisavam buscar o caminho, uma rota marítima para as Índias, até para poder reduzir os gastos que era chegar às Índias por terra, né? Eles tinham que cruzar quase todo o continente europeu, chegar lá na divisa da Europa com a Ásia, e havia o que? O entreposto, aquela questão turca, né? A Turquia que fica ali na divisa da Europa com a Ásia. Para poder passar pelo território turco, eles cobravam a taxa, né? Aí você pega e tem essa dimensão. Você sai de Portugal, que está na ponta da Europa, na pontinha da Europa, você cruzar todo o continente, chegar lá no finalzinho, na Turquia, ter que pagar um pedágio, caminhar até a ponta lá da Ásia, recolher as mercadorias, negociar as mercadorias lá com os indianos, depois fazer todo o trajeto de volta, passando novamente pela Turquia, pagando novamente aquele pedágio. Isso sem contar os problemas como a falta de estrada, as chuvas, lamas, atoleiros, na época do inverno, o frio e principalmente os assaltos, né? Ocorriam muitos assaltos naquele momento. Então, o que a gente tem aqui de importante? As questões econômicas, né? O comércio de especiarias, né? A busca por metais preciosos. A questão religiosa, o espírito cruzadista, da expansão da fé cristã, também tinha essa questão da fé, que aonde os comerciantes passavam, né? A questão cultural, lógico que eles também divulgavam sua fé. A fé andava sempre com eles, até porque eram viagens perigosas, né? Às vezes o cara saía, não sabia se ele ia voltar. Então é nesse sentido aí que a fé também era importante. A questão política, o desejo de ampliação do território, né? Porque, como eu falei, os reis estão patrocinando essas viagens. A questão aventureira, né? A busca pelo desconhecido, o sonho de riqueza, lógico. Se eu estou numa empreitada dessa, tem a ver com o comércio, tem a ver com a religião, com a política, mas eu tenho meus objetivos, né? Eu não vou arriscar a minha pele, deixar de fazer as atividades que me dão renda no meu país para mim em busca do desconhecido a troco de nada. Lógico, eu quero dinheiro e fama também, né? Era algo que estava em jogo naquele período. Fatores que possibilitaram a expansão ultramarina na Europa, né? Nós temos aqui a centralização política, a unificação das leis e unidade de medida, a importação de um sistema tributário para arrecadação de recursos, né? E as inovações tecnológicas, a caravela, a bússola, o astrolábio, a cartografia. Ou seja, o mundo ele está começando a se modernizar. E aí a gente tem que entender que a questão do comércio, das transações comerciais é que vai impulsionar isso. Tá ok? Então, esse primeiro slide, vamos dar uma parada nele aqui e vamos avançar para o próximo. Voltamos, então, falando agora um pouquinho sobre o expansionismo ibérico, né? Quando a gente fala da questão ibérica, todos vocês sabem, né, que a gente está falando da Península Ibérica, né? Mais precisamente Portugal e Espanha, que compreende essa parte aí, essa região aí do continente europeu, né? Portugal, como eu havia falado no slide anterior, foi o país pioneiro, né, que ele vai desenvolver as primeiras técnicas, né, através da famosa Escola de Sagres. Hoje, né, a escola tem até um banco lá em Portugal com esse nome, né, Banco de Sagres. Então ali eles vão treinar os primeiros navegadores, né, vão ensinar o manuseio da bússola,
a questão da cartografia, bem primitiva mesmo naquele começo, né? Mas dá um norte, uma noção do que eles iam enfrentar, porque eles estão saindo para o mar, ninguém conhece o mar, não sabe como vai fazer, então eles têm que elaborar uma técnica que garanta, no mínimo, a volta para casa, né? Então, essa escola de Sagres, ela vai ser primordial, né? Então, tá aí, Portugal e Espanha, a questão ultramarina atendia os interesses de diferentes setores sociais. A realeza, né, está patrocinando, ela buscava novas fontes de renda. Por que o rei vai patrocinar essas viagens, né? Bom, se eu descobrir um território novo, com certeza lá vai ter madeira, vai ter ouro, né? Eu posso se apossar desse território, iniciar uma atividade agrícola ou qualquer outra atividade comercial. Expandir o meu território para além dos mares, né? Então isso aí também estava em jogo. A questão da nobreza e da burguesia, né? Eles pretendiam conquistar territórios e ampliar o comércio, óbvio. A Igreja Católica desejava conquistar fiéis por meio da catequese. É interessante você compreender que nessas viagens, todas elas, inclusive aqui no descobrimento do Brasil, os navegadores, né, membros da corte, né, alguns soldados, alguns representantes da coroa e a Igreja Católica também mandava seus representantes em quase todas essas viagens de descobertas, né, de conquistas. Tinha membro da Igreja Católica, membro da nobreza, membros da realeza, junto com os líderes, né, os capitães das embarcações, né? O pioneirismo português pode ser explicado por diversos fatores, né? Mas, na minha opinião, o principal é que Portugal está lá, né? De cara para o oceano, né? Está bem na pontinha da Europa lá, e então eles têm um território menor, pequeno, e assim a fonte de riqueza de Portugal sempre foi o mar, né? Se eu não tenho muitos recursos, meu território é pequeno, eu vou extrair tudo que eu puder do mar. A consolidação precoce da monarquia, né, foi o primeiro Estado nacional moderno a se consolidar, foi o Estado português. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Uma língua, uma terra e uma religião, né? Relativa à escassez de recursos, como eu havia falado, poucos recursos naturais na terra, né? Existência de uma burguesia mercantil enriquecida, liderança em tecnologia náutica através da Escola de Sagres, um projeto de expansão da fé cristã e o principal, que é o espírito aventureiro dos navegadores. Então isso é que contribuiu, né, a princípio, para Portugal se destacar, foi o primeiro, né? Chegamos agora, vamos avançar para o próximo slide. Então agora temos aqui os navegadores pioneiros entre os séculos XV e XVI. Diogo Cão, né? Ele atingiu a foz do rio Congo em 1482, região da África lá, né, do continente africano. Bartolomeu Dias chegou em 1487, entre 1487 e 1488, no extremo sul do continente africano. Ele passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança. É o antigo Cabo das Tormentas, lá onde hoje está localizado a África do Sul, né? É aquela pontinha bem na ponta do inferior lá da África, né? Do continente, a parte sul do continente. E ali havia o mar era muito turvo, e aí isso chamava-se de Cabo das Tormentas. Quando o Bartolomeu Dias consegue ultrapassar aquela região, ele batiza de Cabo da Boa Esperança, né? Cristóvão Colombo, né, o descobridor, né, da América, que foi financiado pela coroa espanhola, ele chega em 1492 ali na região da América Central, região da República, onde hoje é a República Dominicana, né? República Dominicana de um lado, Haiti do outro. Ele chega ali e descobre um novo continente, que é a América, mais precisamente a América Central. Vasco da Gama, também outro importante navegador, né, pioneiro, que saiu de Portugal, atingiu Calicut, né, na Índia, em 1498, descobrindo esse caminho. Ele foi o cara que conseguiu descobrir essa rota, importantíssima, né? Que a partir daí o mundo todo vai voltar para os mares, a partir dessa descoberta. Porque até então era o comércio, né? O comércio está motivando a movimentação por terra, mas a partir do momento que Vasco da Gama descobrir esse caminho, essa rota marítima para as Índias, todo mundo agora vai querer se modernizar, né?
construções navais e desbravar os mares. Pedro Álvares Cabral, né, que chegou aqui no Brasil em 1500, né? Todos vocês sabem que o objetivo do Cabral não era chegar aqui, ele nem sabia da existência dessa terra. A ideia dele era chegar às Índias, mas por questões do destino ele se afastou, né? A embarcação dele se afastou do litoral africano e ele foi jogado e bateu lá na chamada Ilha do Veracruz, lá em Porto Seguro, na Bahia, em 22 de abril de 1500, né? E Fernando de Magalhães, né, que atingiu o Pacífico pelo Estreito de Magalhães, iniciou a primeira viagem de circunnavegação, né? Foi de 1519 a 1521. Vamos para o próximo agora. Nesse próximo slide, vocês estão percebendo aí que tem um mapa, né? Eu sempre gosto de fazer esses mapinhas lá na sala, vocês sabem disso. Faço os desenhos, né? Não fica tão legal quanto esse, mas é importante esse mapa, vocês entenderem os percursos aí, ó, que foram feitos pelos navegadores, as rotas. Tem aí, ó, a rota de Bartolomeu Dias, bem a corzinha, bem, acho que é rosa nessa cor, que foi de 1487 a 1488. Aí tem a rota que ele percorreu, a rota do Cristóvão Colombo, do Vasco da Gama, do Pedro Álvares Cabral e do Fernão de Magalhães. Aí vocês dão uma olhadinha aí, vocês têm uma ideia do que eles fizeram, né? Tá lá em cima Portugal, a Espanha e todo o percurso que eles fizeram. Calicut na Índia, lá na Ásia, lá, ó, bem na pontinha da Ásia. Tá? E a América aqui, Porto Seguro da Bahia, né? Quando Cabral chegou aqui. Então aí vocês façam uma análise desse mapa, que é também interessante, e acompanhem aí as linhas através desse quadradinho aí da rota. Beleza? Vamos partir para o próximo agora. Próximo slide. Fala sobre o Tratado de Tordesilhas. Vocês sabem o que foi o Tratado de Tordesilhas, né? Os dois países pioneiros, né, Portugal e Espanha, pela ordem, eles vão descobrir ali a região da América, né, principalmente, e aí eles vão ter que dividir, né, vão querer dividir essa parte, essa descoberta, esse novo continente. E havia discussões sobre quem deveria ficar com que parte ou que região, e aí nesse sentido vai entrar o Papa, né, a Igreja Católica, ela vai entrar como juíza naquele período para garantir a parte que vai caber a cada coroa, né. Aí dessa forma vai ser criado, né, elaborado esse Tratado de Tordesilhas. Espanha e Portugal pretendiam garantir o domínio sobre as terras encontradas, né, a América, e sobre as que ainda encontrariam. Aí vem a Igreja Católica, que vai intermediar esse acordo e cria esse Tratado de Tordesilhas. Aí tem aqui a famosa, né, as terras a leste, a 370 léguas a leste, ficariam para Portugal, e as terras a oeste ficariam para a Espanha. Aí vocês percebem aí, ó, que na região onde está o Brasil, se você for pegar bem aí, ó, tá bem pequenininho, bem menor do que a gente conhece o nosso mapa hoje, não é? Ou seja, a parte da Espanha, que é a oeste, está bem maior. O Tratado de Tordesilhas é essa linha que está cortando bem aí, ó, essa linha mais escura. Se você for analisar o tratado original, o Brasil hoje seria o quê? A região nordeste, o sul não pertenceria ao Brasil, grande parte da região norte, o estado do Amazonas inteiro não pertenceria. Aí nós temos ali o estado do Maranhão ali mais em cima e um pedacinho do estado do Pará. Ou seja, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, o Mato Grosso, aí vai descendo Mato Grosso do Sul, e os 3 estados do sul, com um pedacinho de São Paulo, não pertenceriam ao Brasil, não é? Então essa era a ideia original, né? Só que aí todos vocês sabem que o Brasil, o que fez com que o Brasil ampliasse o seu território? A questão dos bandeirantes, né? O desbravamento dos bandeirantes, a ambição deles pela madeira, pelo ouro, pelos escravos, né? Também a questão da escravidão indígena, que eles avançavam ao território, iam capturando os índios, né, e descobrindo ouro, regiões de madeira, e a cada desbravamento eles montavam o seu acampamento.
E aí mandavam informações para os outros e aí começaram a ocupar. Quando os espanhóis foram se dar conta do que já tinha acontecido, já tinha português praticamente ocupando o território quase todo. Avançaram muito para dentro do território deles. E aí foi difícil de tomar. E aí o Brasil ele se configurou com esse tamanho. Logo veio as guerras de independência, quando houve a questão das independências. E aí o Brasil ganhou, né, esse território gigantesco. Que na realidade era um território espanhol de acordo com esse tratado aí, né? Ainda bem que o Brasil conseguiu esse espaço, esse território maior, tá? Então é só para dar uma selada no que foi esse tratado de Tordesilhas, vocês entenderem aí. Vamos para o próximo. Nesse próximo slide, nós temos aqui o encontro entre europeus e americanos, né? Que é aquela fase, né, de reconhecimento. Vocês sabem que aqui na América quem ocupava eram os nativos, né? Que a gente chama de civilizações pré-colombianas. Outros batizaram erroneamente de índios, né? Porque índio foi aquele erro, né? Que o europeu, o português achava que tinha chegado na Índia e aí chamou os nativos de indianos, de índios, né? Mas não eram índios, eram os nativos do continente, eram outros povos. Então, além do contato entre as diferentes culturas, a expansão ultramarina europeia provocou uma série de transformações, tanto na Europa quanto na América. Primeiro passo, o cara chega lá da Europa, num frio daqueles, de lascar, numa região quente aqui, de 30, 40 graus, o pessoal tudo pelado, né? Lá em cima de árvores e tudo mais. Então, vai haver um choque cultural, né? Enquanto um tá com aquelas peles de urso, aquele casaco suando, derretendo, o outro tá lá peladão lá, pele bem morena lá. Então assim, é como se dois povos bem diferentes, né? Dois alienígenas, um achando que um tá vindo do espaço e o outro também. Algo assim bem primitivo e o outro, segundo eles, a modernidade, né? Se bem que a gente não pode nem dizer isso, que é até preconceito. Mas é o choque cultural. Aí nós temos aqui as transformações na Europa, revolução do comércio, o eixo econômico deixou de ser o mar Mediterrâneo e passou a ser o Oceano Atlântico. As transformações na América, né, também. Na América foram inseridos animais, plantas, hábitos, técnicas e instituições pelos europeus. Outro ponto aqui da Europa. Portugal, né, Espanha, Inglaterra e França passaram a ocupar papéis de destaques na economia em detrimento das repúblicas italianas, que perderam seu monopólio comercial. Que antes, né, antes da unificação da Itália, cada região da Itália ali era independente, né? Florença, a região da Piemonte, Sardenha, de Nápoles, né? Então eles eram como se fossem estados independentes e eles tinham também acesso ao mar e faziam suas transações comerciais. Então os estados italianos eram fortes. E aí eles vão perder esse papel, porque agora Portugal, Espanha, Inglaterra e França estão agora no meio do mar, né? No oceano, buscando comércio. Lá na América, aqui na América nós vamos ter o quê? As doenças trazidas pelos europeus, que vão dizimar muitos indígenas, entre elas a gripe, né? A nossa famosa gripe, que hoje em dia a gente vai na farmácia, compra um remedinho e toma e fica tranquilo. Mas naquele momento, vai matar muitos indígenas, né? Até porque eles não conheciam a doença, eles não tinham entendimento daquilo, de como seria aquilo. E também não tinha remédio para todo mundo, né? O europeu, ele estava pouco se lixando, essa é a realidade. Ele chegou com a doença aqui, o índio pegou, né? A cabeça dele, dane-se, né? O meu remédio é meu, eu tenho aqui para garantir a minha saúde. Eles que se virem para curar o problema deles, entendeu? Então, muitos índios vão morrer uma simples gripe, né? Com certeza evolui para uma doença mais grave. É interessante, os caras não tinham roupa, ficavam pelados praticamente, né? O dia e a noite também aqui esfria pra caramba, estavam banhando em córregos e não adoecia. Aí vem a doença lá, o vírus lá da Europa, né? E o cara, a imunidade dele fica muito baixa e eles vêm a óbito, né? Voltando aqui para a Europa, né, os europeus levaram conhecimento e espécies animais e vegetais da América para a Europa e para outras partes do mundo. Na América, os europeus impuseram a conversão ao cristianismo, né, a religião oficial do continente, aos povos indígenas, pois se consideravam escolhidos por Deus para essa missão. Os indígenas que se recusaram
a ser convertidos foram combatidos, aprisionados, escravizados ou mortos pelos europeus, a chamada Guerra Justa. Na Europa também, o afluxo de metais provenientes da América provocou uma revolução nos preços dos produtos, né? Agora o ouro ele vai ser, ele vai de certa forma ditar os valores dos produtos, né? Aquela famosa frase: comprei esse produto a preço de ouro, né? Então assim, aqueles que tiverem mais reservas de ouro vão ter como expandir seus negócios, ampliar os seus negócios. O ouro vai ser uma forma de garantia, né? Até hoje, né? O ouro, para quem não sabe, tem muitas pessoas que fazem investimento de ouro. É um dos investimentos mais seguros, né? Você tem sua reserva de ouro lá, a moeda nacional pode ir lá embaixo, pode valorizar, desvalorizar. Você tem um ouro lá, o ouro ele vai ter uma cotação internacional, né? Então você tem uma garantia lá, ok? Pro próximo. Próximo slide a gente vai falar do mercantilismo. Os mercados abertos pela expansão marítima e o domínio das áreas da Ásia, da África e da América fizeram do comércio a maior fonte de riqueza dos estados europeus. Conjunto de princípios e práticas econômicas adotados por esses estados entre os séculos XV e XVIII, chamado mercantilismo ou capitalismo comercial. Sempre falo para vocês, capitalismo tem 3 fases, que é a fase 1, que é o capitalismo comercial, ou mercantilismo ou metalismo. Se vocês ouvirem falar desses 3 nomes, significa a mesma coisa. A segunda fase do capitalismo é o capitalismo industrial e a terceira, o capitalismo financeiro, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Aí nós temos aqui no meio aqui do organograma o mercantilismo e alguns outros pontos. Primeiro aqui, a balança comercial favorável. Como o próprio nome está dizendo, é a questão do lucro. É você vender mais do que comprar. Ou você conseguir lucrar em cima daquilo que você está fazendo. Alguns países vão conseguir fazer isso aí, o dever de casa, a balança comercial favorável. Se eu pegar, por exemplo, Portugal e Espanha, 2 países que colonizaram, né, mas que ambos tiveram um destino diferente. Enquanto que os ingleses, tudo aquilo que eles extraíam das suas colônias, eles armazenavam, eles abasteciam suas reservas, Portugal era um país muito desregrado, né? Eles acreditavam que o Brasil seria deles eternamente, né? A chamada galinha dos ovos de ouro, né? Então eles não estavam nem aí, não estavam nem ligando. O que conseguiam é aquela coisa: o que eu ganho hoje de manhã eu torro à tarde, não é? Então Portugal, nesse sentido, aí, se você for analisar hoje, nós temos a Inglaterra, um país riquíssimo, uma referência econômica até hoje no mundo, a moeda deles, a Libra, é forte, e temos Portugal com muitas dificuldades, né? Apesar de pertencer à União Europeia, mas é um país pequeno e que não conseguiu fazer o seu dever de casa. Quando o Brasil se torna independente, Portugal vai se encontrar em uma situação não muito boa do ponto de vista econômico, né? Então, porque não conseguiu fazer a sua balança comercial favorável. É o exemplo do cara que tem um mercadinho, né? Lembra do cara do mercadinho? Eu tenho um mercadinho, como é que eu vou fazer para esse mercadinho crescer? Eu vou ter que vender, né, com um valor a mais do que eu comprei para me obter o lucro. E com esse lucro eu vou comprar mais mercadoria e vou ampliando, sem gastar as minhas reservas e sem gastar o meu lucro. Então isso é a famosa balança comercial favorável. É o segredo do comércio, né? A intervenção estatal na economia, naquela época, os reis eles interferiam sim, no início lá do capitalismo. Hoje, todo o sistema o capitalista, ele condena a intervenção estatal. Mas naquela época ainda, como era ainda a fase primitiva, e o rei ele estava muito em cima, sempre que podia, sempre que precisava, a coroa ela fazia a intervenção estatal na economia. O colonialismo, né? Que a maioria dos países lá europeus desse período aí, eles tinham colônia e eles se enriqueceram com as riquezas naturais dos outros continentes, né? O protecionismo alfandegário, o que é isso? Vamos dar um exemplo aqui. O exemplo clássico é o suco de laranja, Brasil e Estados Unidos, 2 grandes produtores. Quando o suco do Brasil é vendido para os Estados Unidos, ele aqui, digamos que ele sai daqui valendo R$5. Chegando lá, esse protecionismo, eles vão taxar o produto, eles vão aumentar ele,
para que ele fique um pouco mais caro do que o produto americano na prateleira. É uma forma de proteger o produtor nacional e também com relação ao produtor internacional. Então isso é feito até hoje em muitos países, né? Aí depende de cada país. Tem país que é mais barato, a taxa é mais barata. Tem país que a taxa é mais cara para poder chegar lá. Né? O metalismo, que eu havia falado, é o acúmulo de ouro e prata, também conhecido como a primeira fase do capitalismo. E também nesse colonialismo aí tem um ponto que fala que é o chamado Pacto Colonial. O que seria esse Pacto Colonial? Vamos dar um exemplo. Brasil e Portugal. Brasil, colônia, Portugal, metrópole. O Brasil, ele tinha a obrigação de ter negócios prioritários com Portugal, né? Então, seus negócios, o Brasil era proibido, praticamente proibido de ter negócios com outros países. Só aqueles países que Portugal autorizava. Era um pacto, né, que havia nesse sentido aí, para favorecer a colônia. Esse pacto não foi só entre o Brasil e Portugal. As 13 colônias inglesas, que hoje é os Estados Unidos, né, com a Inglaterra também havia esse pacto, né? Que ele só vai ser, de certa forma, quebrado a partir do momento quando os países se tornarem independentes, que aí cada um vai ter seus negócios com quem quiser. Beleza? Tá aí também aqui um outro no rodapé que fala, né? A adoção das políticas mercantilismo impulsionou a acumulação primitiva de capital dos Estados europeus. Posteriormente, essa prática propiciará o desenvolvimento do capitalismo, que é a segunda fase, que é o capitalismo industrial. Beleza? Chegamos ao último slide, né, que fala sobre as práticas mercantilistas em diferentes estados. Portugal. Comércio de especiarias do Oriente, exploração colonial, inicialmente do açúcar e depois do ouro, o tráfico de escravos e o metalismo, que é o acúmulo de ouro e prata. Na Espanha, exploração colonial, extração de ouro e principalmente prata da América, agricultura e pecuária, tráfico de escravos e também o metalismo, acúmulo de ouro e prata. A Holanda está muito estímulo ao comércio por meio da Companhia das Índias Orientais e da Companhia das Índias Ocidentais. Fornecimento de crédito de moedas pelo Banco de Amsterdã, produção e comércio de manufaturas diversas, né? O açúcar também, os holandeses vão se destacar com o açúcar. Vai ser o principal concorrente de açúcar do Brasil. A França, nós temos aqui o industrialismo, né, ou colbertismo, né, do Colbert, conjunto de medidas, né, mercantilistas desenvolvidas por Jean-Baptiste Colbert. Produção e comércio de manufaturas, a exploração colonial, né, a extração de matérias-primas para as manufaturas. Na Inglaterra, o comercialismo, produção e comércio de manufaturas têxteis, né, a Inglaterra vai se destacar na Revolução Industrial, principalmente com as questões ligadas à indústria têxtil, né? Expansão colonial, desenvolvimento da marinha mercante por meio dos autos de navegação e a pirataria, né? A Inglaterra vai ser pioneira nessa questão da pirataria. Aquele filme, né, que fez sucesso aí com cara lá, meu Deus, o Piratas do Caribe, com Johnny Depp, né? Aquilo ali, o Piratas do Caribe, ele o filme, né, apesar de ser uma ficção, mas a ideia original da história é justamente esse período aí, ó, do início das navegações, em que a coroa inglesa vai financiar a pirataria, principalmente para poder desestabilizar o comércio dos seus dois grandes concorrentes, que é Portugal e Espanha, que vão estar lá faturando muito dinheiro, né, no mar, e aí a Inglaterra de fora, aquela coisa, não vou participar da festa não, então eu vou financiar bandidos para poder assaltar, saquear essas cargas. E aí os piratas recebiam os navios, armas e tudo mais, saqueavam as cargas e aí dividiam com a coroa inglesa, né? Muita malandragem dos ingleses aí, né? E com isso eles conseguiram desenvolver uma das principais marinhas do mundo, é a marinha inglesa, né? Desde o início do sistema capitalista e da expansão marítima. E os estados germânicos, né? Chamado cameralismo, né? Aumento de arrecadação de impostos e consequente crescimento da renda dos estados, e o controle e organização de produtos agrícolas e manufatureira também. Então é isso, pessoal. Depois a gente tirar algumas dúvidas de vocês, e aí acho que já vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem esse assunto, tá bom?
Até a próxima.